A Laís, quando começa o problema da seletividade alimentar? Bebê com 10 meses. Não encarem isso como um problema. Não é que vai acontecer um problema da seletividade alimentar. Isso vai depender muito de cada criança. Aqui na minha casa, vou te dar a minha experiência. O meu primeiro filho, eu não vivenciei o período da seletividade alimentar. A minha segunda filha, eu não vivenciei o período da seletividade alimentar. Pelo contrário, ela sempre foi muito aventureira na alimentação. E isso também tem um papel muito importante. Porque se a criança é aventureira, você já viu aquelas pessoas que tudo que você mostra ela quer experimentar, mesmo você fazendo uma cara ruim? É porque é uma pessoa aventureira, ela tem vontade de experimentar tudo. E a Valentina aqui na minha casa é desse jeito, tudo ela quer experimentar. Ela, mesmo que ela não goste, mesmo que ela depois ela recuse, ela tem um interesse de experimentar. Agora, a minha terceira filha, eu já vivenciei um período assim de extrema seletividade alimentar, de extrema recusa alimentar, né? Assim, deu passar por momentos assim de muito estresse. Deu ir pro meu quarto, deu chorar, deu rezar, pedir a Deus, eu até rezei, assim, me peguei com Deus e fiz promessa, fiz tudo achando que isso ia fazer algum sentido, né? Na verdade não fez. Enquanto eu não mudei a minha postura, ela não melhorou a questão da seletividade alimentar dela. A Daiane. Meu bebê ainda nem nasceu e já te acompanho para aprender sobre a introdução alimentar. Daiane, isso é muito positivo. Eu agradeço demais a confiança e eu espero que você continue aqui, porque a informação é o melhor caminho. É a melhor forma da gente se munir para a gente fazer o que é certo e o que é o mais adequado. Então você, assim, tá certíssima em buscar informações já desde agora. E eu fico muito feliz por isso, viu? A Thaís, aqui tá bem difícil, já vivenciei com 1 ano uma seletividade e agora com 2 anos voltou um pouco. Thaís, como eu falei, vivenciar um momento de seletividade não é fácil. Seu filho recusar alimentos não é fácil. Mas quanto mais paciência e quanto mais positivo a gente conduz esse momento, melhor vai ser a resposta da criança frente a esse momento da recusa. Então, assista os vídeos que eu posto aqui. Eu tenho muito vídeo no YouTube que ajuda muito essa questão da seletividade, como você conduz isso. E no Telegram eu também posto dicas diárias. Agora a gente está falando lá sobre ansiedade no momento da refeição, que muitas crianças têm. E isso pode te ajudar muito também, porque a gente vê na seletividade um certo estresse e ansiedade, não só da criança, mas da família também. E quando a gente trabalha essa questão da ansiedade, isso tende a ajudar muito também a criança se sentir mais segura e mais confortável para tentar. A Rayane, boa noite, vou voltar a trabalhar, mas meu bebê não pega a mamadeira. O que eu faço? Rayane, dependendo da idade do seu filho, tente ofertar de outras formas. No copinho, naquela colher dosadora. Aqui na minha casa, também comigo foi dessa forma. Quando eu voltei a trabalhar, a Lavínia tinha 6, 7 meses. Ela já tava comendo, mas assim, era muito pouquinho que ela comia com 6, 7 meses. Era quase nada. E eu amamentava, né? Então, o que eu fazia? Com 5 meses, mais ou menos, eu tentei ordenhar e ofertar para ela para ir trabalhando essa questão da aceitação. Eu tentei de todas as formas. Eu tentei no copinho, eu tentei na colher dosadora, ela não aceitou. E eu precisei de várias e várias vezes nessas tentativas para ajudá-la a aceitar. E aí, a forma que ela aceitou, na verdade, eu comprei vários tipos, mesmo que mamadeira não seja o adequado, eu tentei mamadeiras. Tentei porque, por conta da confusão de bicos, né, eu busquei aquelas mamadeiras que imitam o bico do peito, né, eu tentei de várias formas. E ela foi aceitar o leite num tipo específico de mamadeira, que não é recomendado, porque corre o risco da criança aceitar, mas foi a forma que eu consegui introduzir
a ordenha do leite que eu estava tirando para ela. Então, cada criança é de um jeito. Comece tentando no copinho, várias vezes, repetidas vezes no copinho. Depois parta para a colher dosadora e vai trabalhando isso desde já, antes que você volte a trabalhar. A Cirleia, minha história. E essa história, Cirleia, não é só sua, é de muitas famílias, né? A seletividade, dificuldade alimentar é algo que é muito comum. É mais de 50% a 60% das famílias. E se a gente conduz isso como sendo só uma fase, só uma fase vai passar, a gente não está dando atenção ao problema da forma que ele merece atenção. Muitas vezes a gente vê profissionais falando isso. A mãe relata a recusa alimentar da criança, a seletividade. E o que o profissional fala? Continua ofertando, é só uma fase, vai passar. E, na verdade, se a gente não muda a forma como a gente lida com isso, não vai passar, não vai ser só uma fase. Ela vai se estender por vários e vários anos. Então, não pense que é só uma fase nem que vai passar. Pode até ser um momento, mas se você não souber lidar, se você não lidar com esse momento da forma adequada, ele não vai passar. E não vai ser só uma fase. E eu gosto de ser bem realista, porque a gente precisa olhar para o problema da forma que ele precisa, né? Com olhos de atenção. Se o seu filho está recusando, né, o que a gente pode fazer para melhorar? Como que a gente pode fazer para conduzir? Como que a gente pode fazer para contornar esse problema antes que ele se agrave? Então, o meu intuito aqui é esse, é te ajudar a contornar o problema antes que ele agrave. A Ana Carolina, eu tentei fazer diferente com a minha segunda filha, mas não tô conseguindo novamente. Ana, pensa assim, não pensa que você não está conseguindo. Tenta, assim, lembrar o que você acha que você fez que pode ter agravado o problema e o que você está fazendo que pode vir a melhorar. Então, sempre tem esperança, sempre tem uma forma da gente buscar uma solução. Não deixa de assistir meus vídeos, não deixa de ver meus posts, que eu trabalho muito essa questão da seletividade, da recusa alimentar. Porque, na verdade, é o que eu sou especialista. Né? E como eu já vivenciei esse problema, eu sei bem o que você está passando. Né? Mas não pensa que você não está conseguindo. Pensa que você vai sim conseguir e que você vai saber contornar isso da forma mais viável possível. A Lisiane. Minha filha tem 1 ano e 2 meses e só quer mamar. Ofereço vários tipos de frutas e verduras e nada. Lisiane, a sua bebê mama leite materno ou fórmula? A criança, naturalmente, ela vai aprendendo a comer, vai mamando menos e vai comendo mais. Tem crianças que já conseguem ter essa maturidade antes e tem crianças que vai desenvolvendo essa maturidade com o tempo. O que você não pode deixar de fazer é ofertar oportunidades para a criança. À medida que ela vai se sentindo confortável, ela vai tentar um novo alimento. Mas aí é preciso a gente ajustar uma série de outros fatores, como rotina, estrutura das refeições, a oferta dos alimentos, como os alimentos estão sendo ofertados, se a criança tem autonomia. Então, a gente não tem que pensar, a criança só quer mamar. Como a gente pode ajustar os horários das mamadas para favorecer a aceitação dos alimentos? Então, mesmo que a criança mame muito, a gente tem como ajustar isso também, tá? E comece, sim, organizando a rotina, porque isso tende a facilitar muito. A Bruna, qual o período certo para trocar papinha? Para fazer a transição? Bruna, você vai fazer a transição de acordo com o desenvolvimento do seu filho, do seu bebê. Se você viu que ele já está pronto para receber um alimento sólido, e os bebês estão prontos para receber alimentos sólidos desde os 6 meses, quando eles têm desenvolvimento, então já faça isso. Né? Não fique esperando muito tempo, não. Porque se a gente fica só com o alimento amassado,
a criança não tem a oportunidade de desenvolver mastigação, de trabalhar a musculatura dela, né, de vivenciar outras oportunidades. E a criança, ela gosta de ser desafiada. Quanto mais desenvolvida ela tá, mais ela quer ser desafiada. Então, quanto mais cedo você fizer isso, melhor. A Elisama. A partir dos 9 meses já pode ir mudando a consistência dos alimentos, amassar menos e ir oferecendo pedaços? Com certeza, Elisama. Se o seu bebê tem desenvolvimento, né, se ele já mostra que ele sabe fazer isso, com certeza você já pode fazer. A criança tem uma janela de oportunidades para aprender a mastigar, que vai até os 9 meses. 9, 10 meses. E aí, se você já inclui esses alimentos para ele aprender a mastigar, certamente vai ser mais fácil. E a chance dele desenvolver uma seletividade alimentar por conta disso é menor. Isso. Com 9 meses ele já começa a desenvolver a pinça também. Alguns bebês até antes. A minha filha tem 4 anos, não teve problemas na introdução alimentar, mas a partir dos 2 começou a rejeitar alguns alimentos e hoje está super seletiva, já fiz de tudo. Girlene, né? Girlene. Com 2 anos, a criança já tem essa questão de ficar mais, de querer ter mais autonomia, de falar mais não. E aí tudo é a forma da gente trabalhar com essa criança, como a gente está conduzindo essa alimentação dela, né? A questão comportamental, ela faz muito sentido aqui. A Bruna, acabei de iniciar a introdução e estou te acompanhando para pegar todas as dicas. Uma dúvida, a fruta pode ser ofertada gelada ou tem que ser natural? Pode ser gelada, pode ser cozida, pode ser assada, tem várias formas da gente ofertar. Quantidade, você não precisa preocupar muito, que quem define é o bebê. A Daliane. Depois da nossa última consulta, tudo mudou. Ai, Daliane, lembrei de você. Tentei me conectar mais com ele na hora das refeições e tudo mudou. Parei de sofrer em ficar pensando na quantidade e foquei muito mais na qualidade. Nossa, eu fico muito feliz. Fico muito feliz que toda a nossa conversa fez sentido para você e que te ajudou no momento da refeição. É muito bom ver esse feedback de vocês, viu? E aí mostra para as outras pessoas que é possível, né? E aí te dá mais esperança de tentar nessas coisas assim tão pequenas que muitas vezes a gente tá tão focada nas outras coisas que a gente esquece desses mínimos detalhes. E esses mínimos detalhes, eles fazem tanta diferença. Porque esses detalhes são o que vão fazer a diferença na alimentação da criança. E não é à toa que hoje em dia a gente tem tanta criança com recusa alimentar, com seletividade, com dificuldade alimentar, com obesidade, né? Por quê? Porque se a gente não conduz da forma adequada no momento que precisa ser conduzido, vai caminhar da forma que a gente não espera, da forma que a gente não quer. A Laís, quando começa o problema da seletividade alimentar? Bebê com 10 meses. Não encarem isso como um problema. Não é que vai acontecer um problema da seletividade alimentar. Isso vai depender muito de cada criança. Aqui na minha casa, vou te dar a minha experiência. O meu primeiro filho, eu não vivenciei o período da seletividade alimentar. A minha segunda filha, eu não vivenciei o período da seletividade alimentar. Pelo contrário, ela sempre foi muito aventureira na alimentação. E isso também tem um papel muito importante. Porque se a criança é aventureira, você já viu aquelas pessoas que tudo que você mostra ela quer experimentar, mesmo você fazendo uma cara ruim? É porque é uma pessoa aventureira, ela tem vontade de experimentar tudo. E a Valentina aqui na minha casa é desse jeito, tudo ela quer experimentar. Mesmo que ela não goste, mesmo que depois ela recuse, ela tem um interesse de experimentar. Agora, a minha terceira filha, eu já vivenciei um período assim de extrema seletividade alimentar, de extrema recusa alimentar, né? Assim, deu passar por momentos assim de muito estresse,
de eu ir pro meu quarto, de eu chorar, de eu rezar, pedir a Deus. Eu até rezei, assim, me peguei com Deus e fiz promessa, fiz tudo achando que isso ia fazer algum sentido, né? Na verdade, não fez. Enquanto eu não mudei a minha postura, ela não melhorou a questão da seletividade alimentar dela. E tudo também teve influência pela questão do temperamento dela. Ela tem um temperamento muito mais difícil, ela tem uma personalidade muito mais forte que a da Valentina. Ela é muito mais tímida na alimentação, então tudo ela é mais desconfiada. Ela quer saber o que tem ali. Ela olha primeiro a Valentina experimentando. A Valentina gostando, ela vai e quer experimentar também. Então tem muito disso também. Então não é que é um problema e que todas as crianças vão vivenciar isso. Não. Eu tenho pacientes que eu acompanhei na introdução alimentar, que eu acompanhei ali até 3 aninhos, e que a criança não passou por nenhum momento de seletividade alimentar. Mas eu tenho pacientes que fez uma introdução alimentar muito bem conduzida, que fez acompanhamento comigo, e com 2 aninhos vivenciaram uma experiência de recusa alimentar. E aí fez uma consulta, de repente mudamos as estratégias e aí a criança foi ampliando o cardápio. Então é tudo a forma como a gente conduz. Não significa que todas as crianças vão vivenciar esse período, porque não é verdade. Nem toda criança vai vivenciar a questão da seletividade alimentar. E a seletividade alimentar não é uma fase. Não encarem a seletividade como sendo uma fase que vai passar. Porque a gente tem que dar a devida atenção que ela merece. A gente tem que olhar com os olhos que ela merece. E não encarar como uma fase. Porque se a gente encara como uma fase que vai passar, a gente faz de qualquer jeito e a gente não usa as estratégias que precisam ser usadas. Então, geralmente, a questão da seletividade, ela começa por volta de 1 ano e meio, 2, 3 aninhos. Mas não significa que todos os bebês vão vivenciar isso, tá? Só respondendo a sua pergunta. A Paty, passando mais uma vez para dizer que você é ótima e o conteúdo maravilhoso. Eu fico muito feliz, Paty. Eu espero que você continue acompanhando aqui.